Existem pessoas que elas estão tão agarradas, apegadas, pessoal, a coisas que já não lhe trazem mais nenhum benefício, simplesmente por não abrirem mão devido ao orgulho. Tem pessoas que alguém falou uma vida inteira para ela: você precisa parar com isso. Ei, você precisa mudar nisso. E ela já se convenceu que precisa. Ela já sabe que precisa. É incrível falar isso para você, parece loucura. Ela só não faz isso para não dar o braço a torcer. Está sofrendo por causa daquilo. Ela pensa assim, é que se eu concordar, se eu reconhecer que eu estava errado, ela vai virar para mim, ou ele vai virar para mim, ou a pessoa que sempre disse para que eu mudasse, vai virar para mim e vai dizer: você está vendo, eu tinha razão. Eu quero dizer para você, queira ser feliz, não queira ter razão. Fala para a pessoa do lado, mas fala mesmo, queira ser feliz, não queira ter razão. Que toda vez que você quer ter razão, você é infeliz. Aí tem gente que quer pagar o preço para ter razão. Sabe, às vezes vão ter coisas que as pessoas vão dizer para você que você fez, e que você vai ter que reconhecer que fez, vai ter que se arrepender, vai ter que falar que fez, vai ter que pedir perdão para pessoas, para Deus, para os céus. Vai ter coisas que você não fez, e as pessoas vão falar que você fez, e que você vai ter que pedir perdão, porque a pessoa acha que você fez, ela está machucada com aquilo, ela pensa que aquilo é verdade, e você vai ter que também ser humilde, porque às vezes reconhecer que a gente fez e pedir perdão não é tão difícil. É difícil, mas não é tão difícil. Mas às vezes pedir perdão por uma coisa que eu sei que eu não fiz, mas que a pessoa está convicta do que eu fiz, é mais difícil. É porque não é só eu, não é só você, envolve pessoas, envolve entes queridos, envolve esposa, marido, filho, patrão, empregado, amigos. Existem pessoas machucadas com você por coisas que você não fez, mas ela acha que você fez. E você, como cristão, como homem de Deus, sabendo que ela está entristecida com você, achando que você fez algo que você não fez, sabe o que você tem que fazer? Ir lá e pedir perdão. É tão fácil de resolver. Não precisa ficar explicando: não, mas eu não fiz, fulano. Eu juro para você, eu juro que eu não fiz. Para com isso. Vai lá e fala assim: tá bom, fulano, eu quero te pedir perdão então. Pronto, resolveu. A pessoa não vai me tocar no assunto, porque se ela acha que você fez, agora você foi pedir o perdão. Isso no mundo espiritual tem um valor extraordinário. A pessoa muitas vezes vem te julgar, te condenar, apontar o dedo para você. Não fique se defendendo mais. Vira para a pessoa, quer ver você quebrar Satanás no meio? Vira para a pessoa e assim: tá bom, André, pô, cara, eu não lembro disso, cara, que eu falei, eu não lembro desse momento que você está falando. Poxa, cara, mas eu quero te pedir perdão então. Você me perdoa por isso? Nunca mais a pessoa vai tocar nesse assunto e você vai curar o coração dela. Quem está ouvindo aí? Então não fique preso. Tem cortes na nossa vida que precisam ser feitos. Tem pessoas que não entenderam que cortes são necessários quando você começa uma caminhada com Deus. Não vai ser uma caminhada só de riso, não vai ser uma caminhada só de felicidade. Pelo contrário, o evangelho vivido é uma vida sacrificial. Diga assim: evangelho vivido é uma vida sacrificial. Exige sacrifício, meus irmãos. Não dá para servir a Jesus vivendo numa zona de conforto. Nós precisamos entender que vamos ter que pedir perdão quando errarmos. É o mínimo. Mas que também vamos ter que estar prontos para pedir perdão se a pessoa achar que nós erramos. Por causa da salvação dela. Porque a salvação da alma dela para mim é tão importante quanto a minha salvação. Porque às vezes quando eu errei, eu vou e peço, eu vou e reconheço. Mas e quando eu fiz a pessoa pensar? Eu dei motivos, talvez eu não tenha feito, mas eu dei motivos. Eu vou lá: fulana, você me perdoa. Pronto, você resolveu um problema na sua vida e na vida daquela pessoa. Falando de corte, falando de largar coisas,
Coloque uma foto que eu pedi aqui do alpinista nesse telão. Se puder até apagar essa luz aqui, para parecer melhor. Eu queria que você olhasse para essa imagem. Eu vou contar para você uma parábola que aconteceu com esse alpinista aqui. Preste bem atenção. Eu vou ler o texto para eu não fugir daquilo que realmente é. Há muito tempo eu ouvi isso. Ontem eu estava em casa, a Bruna com o Dani, com a Mel, e surgiu um assunto lá, e de repente alguém falou sobre o alpinista, e eu lembrei dessa parábola, e na hora o Espírito Santo falou para mim: as pessoas precisam entender isso. Esse rapaz, esse alpinista, muito bem preparado, iniciou sozinho a escalada do Monte Everest. Olha para cá e atenta, ouça. O Monte Everest é um dos mais altos do mundo. Ao final do terceiro dia da escalada, a noite chegou rápido, junto com uma forte ventania que anunciava nevasca para a madrugada. Estava muito escuro e não era possível enxergar mais que 10 centímetros à frente, e ele tentava galgar alguns metros para chegar a uma plataforma para acampar aquela noite. Foi quando escorregou numa lâmina de gelo e caiu num abismo de trevas. Caía a uma velocidade vertiginosa, sentindo a terrível sensação de ser sugado pela força da gravidade. Enquanto ele despencava daquela queda sem fim, toda a sua vida, num filme rápido, passava em sua mente. Foi quando sentiu um forte solavanco que quase partiu o seu corpo ao meio. Era a corda de segurança na sua cintura, presa a uma estaca encravada no gelo, que cada alpinista utiliza para nela se segurar. Nesse momento de profundo silêncio, suspenso nos ares, o alpinista orou: meu Deus, me ajude. De repente, uma voz grave e profunda, vinda de todos os lados, lhe respondeu: o que você quer de mim, meu filho? Salve-me pelo amor de Deus, respondeu o alpinista. A voz disse de novo: você realmente crê que eu possa te salvar? Eu tenho certeza, meu Deus, me ajuda, me tira daqui, faz alguma coisa. A voz disse para ele: tá bom, então corte a corda. Lembra? Ele cai de uma altura inimaginável, vem despencando, batendo nas rochas, na geleira, caindo, passando um filme na cabeça, vou morrer. De repente a corda trava, pum, fica preso nos ares. Começa a orar: me ajuda Deus, me ajuda Deus, me socorre Deus. E vem uma voz e diz para ele: corta. Você quer que eu possa fazer isso? Ah, eu creio. Então corta a corda, ou corte a corda. E ele respondeu o seguinte: não posso fazer isso. A corda é a única coisa que me mantém seguro. Se eu cortar, vou continuar caindo e vou morrer. Olha a frase: a corda é a única coisa que me mantém seguro. A voz vem de novo e diz para ele: corte a corda. 3 dias depois, a equipe de resgate encontrou o corpo do alpinista morto, congelado, agarrado numa corda a meio metro do chão. Você entendeu? Muitas vezes, na hora do desespero, nós recorremos a Deus
mas querendo ensinar a Deus como fazer. Querendo ensinar a Deus. A gente tem um problema de querer evangelizar Deus. A gente só falta chamar Deus para aceitar Jesus e se batizar nas águas. Porque tem gente que na hora da oração, ela quer pregar para Deus. Né, Kelly? Não tem gente assim, filha? Aqui em Blumenau não tem, não. Mas por aí afora tem. Tem pessoas que ela quer pregar. Não, porque está escrito lá não sei na onde. Está escrito assim. Não precisa pregar a Bíblia para Deus. A palavra é dele. Quando nós vamos para o nosso secreto com Deus, não é para a gente falar com Ele, mas é muito mais para nós ouvirmos dele o que nós devemos fazer. Nós fomos a Ele. O rapaz, Senhor, me ajuda. E ele vem e diz para ele, então, você crê que eu posso te ajudar? Eu creio. Crer é se lançar. Crer é o que, gente? Não vou não, hoje não. Crer é o que? É se lançar. A palavra crer vem do original, do grego, que significa se lançar, se entregar. Primeiro você bota o pé, depois Deus bota o chão. Quantos estão aí comigo? Glória a Deus. Você tem um glória a Deus guardado aí? Segura ele aí que daqui a pouco você solta. Não, agora ele não, segura. Tem a hora certa. Segura ele aí. Quantas pessoas, elas estão agarradas na corda, que elas pensam ser a segurança delas. E essa corda, a gente pode dar nomes a pessoas, a coisas. Há quem diga, fulano é o meu porto seguro. Está certo. Depois de Jesus, você pode colocar a pessoa no lugar que você quiser colocar. O que você não pode fazer é colocar pessoas no trono que é só dele, de Jesus. A gente pode dar nomes a essa corda, como por exemplo, sentimentos, traumas, coisas do passado, que a pessoa precisa expor, exteriorizar, pôr para fora, pedir a cura. Só que muitas vezes, eu quero dizer para você, o Espírito Santo, 99% das vezes, ele não vai dizer para você o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir naquele momento. Se ele fala para você, vai lá e pede perdão, se acerta com aquela pessoa, e você diz assim, não, ela que venha pedir perdão para mim, você vai morrer congelado a meio metro do chão. Isso é cortar a corda. Cortes tem que ser feito. Vai lá e se resolve. Mas isso aqui é tudo o que eu tenho. Isso aqui, sabe, é o meu bem maior. Não, o teu bem maior é Jesus. Diga glória a Deus. Quem é o teu bem maior? Fala então, meu bem maior é Jesus. Amém? Ele é o nosso bem maior. Ele é o nosso maior tesouro. Ele é a nossa maior riqueza. As outras coisas são secundárias. Eu não sei se vocês estão entendendo. Corta a corda. Aquilo que você tem como segurança. Sabe, desde o dia que você se entrega a Jesus, você não precisa fazer pé de meia. Mas e o meu futuro, pastor? O futuro pertence a Ele. Ele manda a gente orar assim, ó: o pão nosso de cada dia é hoje. E amanhã? Amanhã a gente pede o pão de novo. Amanhã a gente busca o pão de novo. Invista em vidas. Você tem dinheiro guardado? Eu não vou perguntar quem tem, que capaz do outro lá pedir emprestado, né, gente? Está amarrado isso aí, né, pessoal? Você tem dinheiro? Tem, pastor, tem 1 milhão na conta. É o seguinte, eu não vou falar não. Mas é que eu estou misturando as coisas. Mas quem está entendendo a palavra? Invista em vidas. Aplica o teu coração no Evangelho, que você vai ter muito mais prazer com o que você tem. Glória a Deus. Corta a corda. Você que está preso a um sentimento, eu entendo que talvez traumas que vêm desde a infância. Pessoas que, por exemplo, tiveram sérios problemas. Nós vamos começar, a partir do ano que vem, aqui uma escola sobre paternidade. Nós vamos falar muito sobre isso. Termos o nosso Senhor como nosso Pai. Mas como eu posso, pastor, ter um relacionamento com Deus Pai,
se a referência do meu pai não é das melhores? Você sabia que uma pessoa que teve problemas com o pai dela, ela não consegue ter um relacionamento com Deus como pai? Uma pessoa que foi abusada, uma pessoa que foi explorada, que foi maltratada, quando criança pelo seu tutor, ela vai ter muita dificuldade para se relacionar com Deus, se Deus se apresenta como pai. Porque que remete na vida dela? Esse pai é igual àquele pai que eu tive. E aí essa pessoa precisa ser curada. Quando a gente fala de cura e libertação, que é um trabalho que nós temos específico na igreja, de sexta-feira, não é cura da parte física, isso é muito raso. É cura da alma, é cura do seu passado. Uma criança que teve graves problemas de relacionamento com o seu pai, ou nem teve a presença de um pai. A criança que o pai era ausente, ela tem dificuldade para se relacionar com Deus, quando adulta, como pai. E isso precisa ser curado, a pessoa precisa ser curada. Por isso nós fazemos o discipulado na igreja. Nós sentamos aqui, eu fico horas aqui todos os dias praticamente, atendendo pessoas, ensinando, explicando para elas, na prática, como você se relacionar com Deus Pai. Se você nunca teve um relacionamento com o Pai, você não sabe como fazer. Tem o passo a passo, a forma que Jesus ensinou os discípulos, esse relacionamento com esse Pai verdadeiro, que vai suprir essa lacuna que o pai deixou, o pai biológico talvez deixou, que a mãe talvez deixou, que a avó causou, o problema que foi causado desde o passado. Quem está comigo, gente? Tem uma corda que tem que ser cortada, e essa corda, para ela ser cortada, você precisa entender que quando você cortar ela, você não vai sofrer mais do que já está. Há quem tenha medo de tocar nesse assunto, há quem sofrera na infância, há quem tenha sofrido e sofre calado até hoje. Coisas que a pessoa já está quase no fim da vida dela. Ei, Deus está mandando eu falar isso aqui, eu preciso falar isso aqui. Tem pessoas aqui que elas estão carregando traumas de coisas que aconteceram com ela, abusos que aconteceram com ela, e que ela precisa cortar essa corda. E não é nem abuso muitas vezes de ato, sexual, mas de agressão, de coisas que machucaram o coração dela. Eu na minha infância, para você ter uma ideia, eu vivi muita desgraça. A verdade é essa. Eu vi muita coisa horrível no lugar onde eu vivia. Eu vivia no meio de um lugar onde as pessoas, desde as crianças, parece havia uma maldição naquele lugar. E eu vi muita coisa. O meu crescimento foi muito prematuro. Eu fui pai com 15 anos de idade. Tenho uma filha que tem 2 filhas, tenho 2 netas, 3 netas com a Melissa, mas tenho uma filha. Eu fui pai com 15 anos de idade. E agora eu cresço, carrego venho crescendo com esse fato. Se eu não conheço Jesus, como é que estaria a minha vida? Se eu não tenho sido curado, é um processo de cura doloroso. Quem está comigo? Mas que precisa ser curado, precisa ser colocado diante do Senhor. Deus, eu fiz isso porque eu vi aquilo, eu agi dessa forma porque aconteceu. Você sabe que a criança, ela tem uma imagem do que ela viu. Normalmente, o que você viveu quando criança, você vai ser induzido a fazer quando você estiver na fase adulta. De jovens, tem que fazer um corte. Isso tem que ser cortado, isso precisa ser curado em você. Se o seu relacionamento com os seus pais não foram lá dos melhores, você não está preparado para ter filhos se você não for curado. Porque você vai tratá-los sem perceber, não é por... Me ajuda aí. Não é porque quer, é sem perceber. É inconsciente. Atitudes que você vai tomar. Mulheres que viam a sua mãe ser agredida,
A sua avó será agredida. Mulheres que cresceram num ambiente onde os homens eram daquele tipão, sabe? Machista mesmo. Ela tem medo de casar, ela tem medo de se relacionar. Ela casa já pensando assim, ó, eu vou casar porque o normal do ser humano é nascer, crescer, casar, ter filhos, morrer. Então eu preciso casar, mas casa com aquele fardo. Então já olha para o marido como sendo, vê a imagem do avô, vê a imagem do pai, e já começa a lidar com ele como se ele fosse o pai. Então o que ela gostaria de fazer com o pai, por ver o pai maltratar a mãe, ela faz com o marido dela. Repito, involuntário. Isso é um movimento, é uma atitude involuntária, porque não houve uma cura, não houve um processo de cura dessa pessoa. O relacionamento dela para com o marido dela é como se fosse uma forma de vingança pelo que o pai dela fazia com a mãe dela. Ei, isso no mundo espiritual é muito sério, você precisa ouvir isso, escute isso. Filhas que foram agredidas pelo pai, surradas, amarradas pelo pai, abandonadas. Quando ela casar, ela tem a imagem do marido como o tutor da casa. Então involuntariamente ela vai agir com o marido de uma forma de ser a chefe, a quem manda, porque ela não quer deixar que aquele homem que remete à imagem do pai faça com ela o que o pai dela fazia. Então é aquela mulher que o marido fala 2 palavras, ela fala 50. Ela tem medo de que ele tenha o domínio de cabeça, de chefe de família, e faça com ela o que o homem da casa, que quando criança era o pai, fazia com ela. Aí o marido reclama, diz: minha esposa não me respeita, minha esposa, pastor, é ela que quer mandar. Tua esposa precisa ser curada, tem um trauma, tem um corte aí que tem que fazer na vida dela, de eliminar quebrar essa maldição. Tem que haver uma cura interior. Diga assim: cura interior tem que acontecer na vida de muitos que estão me ouvindo. Porque da mesma forma, você pode ver no geral que tem pessoas que ela age igualzinho o pai dela agia. Tem gente que diz assim: pastor, olha para minha esposa, às vezes eu penso que casei com a mãe dela, pastor. É igualzinho. A Ellen parece muito com a mãe dela, mas graças a Deus que é só aparência. Tem algumas coisas também, algum trejeito. Tem que ser curado. Tem homens que via a mãe ter problemas com o pai. Então ele já casa pensando que toda mulher é igual a mãe dele era. O rapaz que a mãe dele, ele presenciava a mãe dele traindo o pai. Então a imagem que ele vai ter da mulher é essa. Ele vai crescer. Ah, pastor, mas isso é demônio. É demônio, não, o demônio já saiu. A pessoa entregou a vida para Jesus, o demônio saiu da vida dela. Amém? Amém, irmãos? Agora tem que ter um processo de cura. Você precisa entender onde está a raiz, cortar ela, arrancar o mal pela raiz. Falar com Deus: Senhor, eu fui abusado quando criança, eu fui violentada quando criança, eu sofri. Pessoal, desculpa estar falando sobre isso, mas o Espírito Santo está mandando eu falar isso aqui, gente. Tem que haver cura, senão a igreja fica fria, a pessoa não adora, a pessoa não se entrega, a pessoa não mergulha, porque algo puxa ela para trás. Como é que eu vou me relacionar com o pai? Olha a referência de pai que eu tenho. Então o seu subconsciente remete para isso. Por isso que essa dificuldade para a pessoa viver uma vida com o pai, ter um relacionamento íntimo com o pai. Quando a gente fala, você precisa ter um relacionamento íntimo com o teu Senhor, com o teu pai, e remete para aquela situação que ela viveu, e ela fica confusa. Como que eu vou fazer isso, se na época que eu tive um relacionamento com meu pai, não foi lá dos melhores? Aliás, eu sofria, pastor. Eu quero conversar com você, eu quero me sentar com você. Pode ser que eu não tenha condição de atender todo mundo, mas tem os pastores aqui que a gente tem preparado eles, que o Espírito Santo tem trabalhado no coração deles, para que nós possamos sentar com você e te ajudar nesse processo. A gente vai chorar junto. Eu tenho me sentado com alguns homens, rapazes,
Quando eu atendo mulheres, a minha esposa sempre vai estar junto. Mas eu tenho ouvido de pessoas coisas, pessoal, que eu vou para casa, eu não sei se choro, se fico triste ou se eu fico feliz, porque pelo menos a pessoa está pondo para fora. São pessoas maravilhosas, pessoas talentosas, pessoas bonitas, pessoas feias também, né? Mas pessoas que têm um futuro extraordinário, diga glória a Deus. Mas que estão presas porque tem uma corda prendendo. Deus está falando para você hoje, ó, corta essa corda. Porque senão tem pessoas que usam isso para justificar os seus fracassos. Ela vai a vida toda dizendo, não, mas é porque um dia aconteceu isso comigo. E ela usa isso para se sentir um pouco melhor, para justificar os seus fracassos, os seus sofrimentos. Ela envelhece prematuramente. Se eu não tivesse conhecido Jesus, se eu não tivesse sido curado com tudo que eu vi, pessoal, com tudo que eu vivi. A cura precisa acontecer. Eu falo para você com propriedade, porque senão a sua vida não vai fluir. Essa corda que te liga a alguma coisa, que te segura a alguma coisa, você está meio metro do chão, está tão perto de chegar onde você quer. Eu quero convidar você para a gente começar esse processo. Nós estamos fazendo um jejum de 40 dias até o dia 17. 40 dias, 6 horas por dia. Uma refeição por dia a gente está sacrificando, para que esse processo de cura aconteça na igreja. É um novo tempo. Coloque aquele banner ali dos 40, por favor. Aqui vocês entenderam, pessoal? Quem conseguiu entender claramente? Só um conto de novo. Todo mundo entendeu? Então já era. Nós vamos nesse processo. 40 dias de jejum. Hoje é o 5º. Está aqui, ó. A glória desse novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:9. Quando Deus começou a falar conosco para esse novo templo, para um novo tempo, esse templo de adoração que somos nós, para o novo tempo, esse processo de cura tem que acontecer. Não dá para o santo habitar no profano. O santo não habita no imundo. As coisas que impedem do Espírito Santo habitar, elas precisam ser cortadas, elas precisam ser tiradas. Glória a Deus. E é isso que eu quero fazer com vocês. Sabe, essa caminhada. Vamos andar juntos nesses 40 dias, agora 35. Vem comigo nesse jejum. Você pode fazer também. Pastor, não consigo ficar tanto tempo sem me alimentar. Tomo medicação, tenho alguns problemas de debilidades para isso. Se abstenha de alguma coisa, se abstenha de algo. Faz um esforço, faz alguma coisa, por favor. É pela sua vitória, é pela sua salvação, é pela cura desses traumas que te escravizam. Tem pessoas que, se você fala 3 palavras para ela do assunto, ela começa a chorar. Pessoas que não conseguiram ainda, sabe, entender a perda de alguém, de um familiar, de um amigo, de um pai, de uma mãe, do marido, da esposa. Ela precisa ser curada. Saudade, fica. Lembrança, boas. Lembrança, boas. Saudade, luto, 7 dias. De luto, de choro, de pranto, se joga no chão, se descabela, 7 dias. Depois levanta a cabeça. Vida que segue. Busque a cura. Porque senão você vai afundando. Você vai morrer congelado a meio metro do chão. Quem está comigo? Entendeu, dona Rita? Vocês entenderam, pessoal? Entendeu, João? Que bom que vocês vieram para ouvir essa palavra hoje. Eu sei que o Senhor está falando com muita gente aqui, em nome de Jesus, que esse processo de cura comece a acontecer dentro de você.